Olá, seja bem-vindo a mais um Zoe Talk, um podcast no qual a gente fala sobre família, criação de filhos, educação, tudo sob a perspectiva cristã. E aqui a gente está em mais um encontro no qual a gente vai falar sobre educação clássica e educação moderna. Talvez muitos já tenham ouvido falar sobre educação clássica, mas a grande pergunta que se fazem é o que afinal de contas é a educação clássica e, mais precisamente, quais são as diferenças, por que ela é a alternativa e por que ela é a alternativa que a gente entende como a melhor que precisamos seguir para a gente poder fazer e viver algo diferente. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, e para isso a gente está com um convidado, o pastor John McAllister. Eu vou apresentá-lo daqui a pouco, mas antes disso, eu sou Matheus Macedo, e essa é minha esposa. Eu sou Tatiana Macedo, gente. A gente está à frente da Zoe Christian School. Eu sou pastor também, aqui da Igreja Cristã Nova Vida do Recife. E nesse podcast a gente vai falar de um tema que é muito caro para a gente, né? O pastor John, ele que nos acompanha agora aí através do vídeo, ele é pastor da Igreja Cristã Nova Vida da Catedral, no Rio de Janeiro, fica na Barra da Tijuca. Eu vou deixar para ele se apresentar no mais, né? Ele é pai homeschooler, já vou adiantar isso porque é algo muito interessante e queria que ele compartilhasse um pouquinho aí também sobre ele, a família, né? A vocação. Seja bem-vindo, pastor John. É um prazer enorme, privilégio de poder colaborar aqui com essa iniciativa tão especial da Zoe Christian School. Oramos para que seja uma semente aí de muitas novas escolas cristãs clássicas no Nordeste, por todo o Brasil, e foi com muita alegria que recebemos esse convite, né? Bem, para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor John McAllister, esse nome aí estrangeiro, né? Mas nascido e criado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sou a terceira geração da família McAllister no Brasil. Meu avô, o bispo Roberto McAllister, foi fundador da Igreja Cristã Nova Vida, da qual eu, o pastor Matheus, fazemos parte, né? Eu sou a terceira geração da família aqui, e de pastor no Brasil, né? Quinta geração de pastor na minha família. Há 13 anos, casado com minha esposa Raquel, pais do João Felipe, de 9 anos, do Teodoro, de 6, e da pequena Olivia, que completa 3 meses hoje. Já estou há 12 anos no Ministério Pastoral, conduzindo o povo ali da Catedral, da Igreja Cristã Nova Vida, aqui no Rio de Janeiro, como o Matheus falou, e mais recentemente nessa jornada aí de redescoberta, de resgate da educação clássica, de viés cristão, aqui na nossa casa, né, e colaborando com outros que estão fazendo esforços aí para levar isso adiante no movimento escolar clássico cristão. Porque na minha formação, né, eu sou formado em línguas clássicas, no grego e hebraico bíblicos, né, a minha graduação, fiz mestrado em estudos teológicos, pela escola de pós-graduação da Wheaton College, nos Estados Unidos, e sempre amei o ensino, o aprendizado, na igreja, em casa. Sempre gostei de estudar, e estudar então com os meus meninos é um prazer em dobro. Aqui em casa eu e a Raquel somos pais homeschoolers, né? Adotamos a educação domiciliar desde 2016, há 5 anos, e desde o final de 2018 nós fomos apresentados aí a visão da educação clássica cristã por meio do programa Classical Conversations Brasil, né? Somos parceiros com ele já há quase 3 anos aqui no Brasil, e muito interessados em ver esse movimento expandido para muito além da educação domiciliar, né? Adentrando as escolas, né? Estamos muito contentes em colaborar com a Zoe Christian School nesse particular. E hoje vamos falar sobre educação moderna e educação clássica. Vou devolver aí para o Matheus e para a Tatiana para eles conduzirem aí a nossa conversa e as perguntas que surgem a partir esses termos aí, né? O que é educação moderna e o que é educação clássica. Legal. Maravilha. Eu acho que a história por trás também, a sua história, ajuda a trazer vamos dizer assim, boas expectativas, porque envolve a própria experiência no lar, envolve uma formação, né? Porque como a gente sabe que na educação clássica a gramática ela tem um papel fundamental, e a compreensão das línguas ela também tem
expressão muito forte, necessária, né? Então eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode conversar, inclusive talvez tenha que ter outros, né? Pra gente conseguir... tem que ter parte 2, 3. Mas vamos lá, vamos por parte, né? Vamos ver o que é que a gente consegue conversar hoje. Mas antes de tudo, a gente queria ter um tempo de oração, vamos colocar diante do Senhor nessa conversa. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Nós sabemos que nós só estamos vivos hoje porque assim o Senhor quis. O Senhor nos deu mais um dia, o dom da vida. E se assim o Senhor nos concedeu é porque nós entendemos que o Senhor quer realizar algo em nós, através de nós e para a glória do Teu nome. Então que esse encontro, que essa conversa também sirva a esse propósito, que esse podcast que vai chegar a muitas pessoas possam, ao chegar, ser uma fonte de edificação, de instrução, de encorajamento e, especialmente, Pai, de revelar o conhecimento de Deus, a pessoa de Jesus, tudo isso para a glória do Teu nome. Então, usa esse encontro daqui, é o que nós te pedimos, abençoa a vida do pastor John, de sua esposa Raquel, dos seus filhos, da sua igreja, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, vamos começar com uma pergunta, né? Vamos falar um pouco sobre a educação moderna. A gente poderia começar por ordem de prioridade, por ordem de chegada pela educação clássica. Mas vamos inverter. Vamos primeiro entender o que é a educação moderna, entender, né, a sua história, né, a partir de quando ela se encontrou na história da humanidade, o conteúdo dela, quem representa ela, quais são as suas perspectivas, para que depois que a gente entenda um pouco disso, até a gente identifique defeitos e problemas, a gente possa ver a educação clássica como alternativa. A gente já adianta isso, não tem suspense, a gente já deixa claro que a gente entende que é lá que a gente vai chegar, mas a gente queria começar pelo problema, para depois a gente encontrar a solução, não é isso? Então, pastor John, fala um pouco para a gente sobre isso. As principais características da educação moderna. Eu acho interessante a gente começar pela educação moderna, até porque, salvo engano, eu acho que todos nós, dessa geração e das talvez anteriores, né, nas últimas décadas no Brasil, todos nós fomos fruto de uma educação moderna. Vou deixar isso bem claro, né? Eu acho que ninguém aqui, nenhum de nós, teve o benefício de uma educação clássica, né? Então, para nós é um choque saber que tem uma alternativa. Tem algo diferente da educação moderna? Não é isso que se pratica em todos os lugares desde sempre? E talvez seja a grande surpresa, né? Como o próprio o termo diz, né? Educação moderna é algo bem recente na história da humanidade, né? Pegando esse corte, principalmente no Ocidente, né? É um grande experimento pedagógico que não tem aí 100, 150 anos de idade no máximo no Ocidente, né? Fruto de muitas coisas, né, da história, muitas reviravoltas da história, mas que gerou esse fenômeno que nós conhecemos como educação, né? Para muitos, a educação moderna é educação, é o que tem aí, é o que a gente recebeu, é o que todos praticam e é algo quase que inquestionável. Mas quando a gente começa a estudar, ler, pesquisar, a gente descobre que, isso aqui é algo muito recente chegar na história, e o que muitos acham que é o padrão, na verdade é um grande experimento, né? Muito recente, inusitado na história, com resultados muito mistos, e hoje resultados mais negativos do que positivos. Creio eu, pela própria experiência dos pais, pelos testes padronizados mostrando que esse experimento está se esgotando rapidamente, né? E vamos conversar aqui um pouquinho sobre o porquê disso, né? Ou seja, essa data aí de 100, 150 anos, a gente encontraria aqui referenciais históricos para essas mudanças? Será que a gente consegue tentar ajudar quem está ouvindo a gente, né? E localizando isso na história, até identificar quais foram fatores que provocaram essas mudanças? Assim, vale a máxima, né? Nada vem do nada. Tudo vem de algum lugar, né? As sementes da educação moderna, na verdade, foram plantadas muito antes disso. Você pega movimentos como a Revolução Científica do século XVII, né? Liderada por cristãos, mas que mais tardiamente geraram uma espécie de elevação da razão como prumo da verdade, né? A razão dita nua e crua, neutra, como padrão de toda a verdade, questionando tradições religiosas, instituições,
já estabelecidas, né, seculares, milenares no Ocidente. Tudo isso já foi mudando o conceito do homem ocidental sobre o que é verdade, como descobrir a verdade, como aferir o que é verdadeiro ou falso, né? Você pega o iluminismo do século XVIII, todos esses movimentos na Europa, né, que afetaram todo o Ocidente, né, o antigo mundo vindo para o novo mundo, o nosso lado do mundo, né? Iluminismo, Revolução Francesa, com novos ideais, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, mas também rechaçando toda a história, a tradição judaico-cristã, né, questionando, derrubando esses monumentos, esses baluartes da nossa tradição ocidental. Você não consegue contar a história do Ocidente sem referência às tradições judaico-cristãs. Essas coisas sendo questionadas e contestadas por meio desses movimentos. Mas principalmente ali com a Revolução Industrial no século XIX, com, né, a mudança de famílias do interior para os grandes centros urbanos, o fato de pais terem que trabalhar no chão da fábrica incessantemente, desfazendo o núcleo familiar, emancipando filhos dos pais, e aí sim, acho que criando o solo fértil para o surgimento da escola moderna, como a nova protagonista aí na formação, na educação da próxima geração. Então, uma coisa foi somando a outra, né? E aí com novas vozes no século XIX, que a coisa desponta mesmo, né? Os arquitetos da modernidade, né? Freud, Marx, Nietzsche, Darwin, com uma nova visão de mundo que vai desembocar onde? Num novo conceito do que é o ser humano, do que é o mundo, do que é educação, né? E isso tudo vai fermentar e produzir o quê? O modelo escolar moderno que a gente conhece, né? Então, de novo, isso muito recente, de 100 a 150 anos para cá, né? Isso veio à fruição. Já a educação clássica, você vai ver que ela tinha mais de 2.000 anos de existência antes disso, né? A educação que predominou na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e que avançou cristandade adentro com, né, Idade Média, chegando até os reformadores protestantes do século XVI. Esse era o modelo predominante, era o único modelo conhecido por mais de 2.000 anos, até que essas novas forças na história do Ocidente produziram o movimento escolar moderno. Um pouquinho da história para nos servir de pano de fundo nessa conversa. E será que a gente conseguiria listar ou pensar alguns princípios ou ideais ou meios de pensamento que norteiam hoje a educação moderna, diante do fato que já existem 100, 150 anos? Eu acredito que já é possível haver um resumo disso, né? Qual é a produção desse período e o que é que resume a maneira como a educação moderna pensa? Eu acho que uma boa maneira de nós apresentarmos a educação moderna é justamente em oposição à educação clássica. É um movimento de contestação, de ruptura com as raízes culturais do Ocidente, né? Como eu falei, essas novas forças na história moderna, de contestação das instituições, das tradições recebidas dos nossos pais, que a gente vê até hoje, né? Contestação não só da igreja, do cristianismo como religião estabelecida, mas da família, do seio nuclear. Então, isso tudo já está lá enraizado na educação moderna, né? Contestação não só a essas instituições milenares, mas também aos grandes pensadores, os grandes livros, as grandes ideias que marcaram a história da educação clássica, né? Você não ouve, você não vê numa escola moderna hoje referência às grandes mentes, às grandes ideias do passado. Pelo contrário, quando se fala em Grécia Antiga, Roma Antiga, a tradição judaico-cristã, você vê de forma pejorativa, algo antigo, ultrapassado, obsoleto, irrelevante para os nossos tempos. Estuda-se, sim, os autores modernos, né? Como se fossem os donos da verdade, né? Darwin, Marx, Freud, Nietzsche, que se os nomes não são citados, se os livros não são lidos, suas ideias estão por toda parte, os livros de ciência, a história, e por aí vai, né? Então, você já vê essa diferença nos conteúdos da educação moderna e da educação clássica, que expressam conceitos muito diferentes do que é educação. Essa que é a verdade, né? Por exemplo, a educação moderna como eu disse, é um projeto de contestação.
de questionamento, né, em que o ser humano, o aluno questionador, é o dono da verdade, né? Não importa se ele tem domínio da verdade ou não, importa que ele tem uma opinião, que ele está contestando os pais, os professores, contestando tudo que veio antes dele, desse momento na história. Ele é o centro das atenções, ele é o protagonista do processo educativo, é o aluno, ele é a criança, é soberano, e não pode interferir, e não pode sofrer nenhum tipo de interferência dos seus mestres, mais ou menos, né? Mais ou menos. Uma das coisas que a educação moderna mais promete é formar alunos que têm pensamento crítico e liberdade de expressão. Vocês já ouviram essas expressões, né? Não, nessa escola a gente forma os pensadores do futuro, né? Os grandes atores da sociedade. Gente que vai sair com pensamento crítico e liberdade de expressão. Já ouviram isso? Sim, com certeza. Isso soa como, né? Pensamento crítico, contestação, a minha razão acima de tudo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que acho que é importante para o meu momento acima de tudo, né? E liberdade de expressão, ninguém interfere na minha vida, ninguém diz o que eu penso, o que eu faço da minha vida, são valores ditos absolutos da educação moderna. A grande curiosidade é que, como os nossos alunos constatam, né, ao saírem da escola e irem para a faculdade, eles saem achando que tem pensamento crítico e liberdade de expressão, mas não sabem nem pensar nem se expressar. Isso. Não sabe ler, não sabe estudar por conta própria, não sabe pensar por si mesmo, e são pensados. Eles saem como gente que só vai reproduzindo o que ensinar essa gente a pensar, né? Muito curioso, né? Promete pensamento crítico e liberdade de expressão. O sujeito não sabe ler, não sabe pensar, não sabe se expressar. Ele é um fantoche, ele é alguém que está cativo, há uma maneira de pensar. Há uma única maneira de pensar. A educação moderna ensina, em nome do pensamento crítico, o que você tem que pensar. E em nome da liberdade de expressão, o que você tem que fazer. Não me parece algo muito educativo, né? Você restringir a educação a uma maneira de pensar e uma maneira de se expressar, e não dar as ferramentas para que o aluno possa pensar por si mesmo, raciocinar, se expressar e se desenvolver neste mundo. Isso é uma das grandes falências da educação moderna, né? Que contesta tudo isso, gente, contesta a tradição clássica, porque contesta a verdade absoluta e valores absolutos. Assim, em tese, né? Porque o grande valor absoluto para a educação moderna é a independência absoluta do aluno, né? Que ele que é o dono da verdade, ele que diz o que ele quer fazer da sua vida. É importante ele se sentir bem, ele ganhar bem, ele se dar bem. Olha só, se sentir bem, Freud. Ganhar bem, se dar bem, Nietzsche, Marx, né? É uma visão de mundo totalmente voltada para o aqui e agora, com nenhuma referência a Deus, ao além, a transcendência, o sobrenatural. É o sujeito dono da sua própria vida, mas ele, na verdade, não sabe o que fazer da vida, não sabe como pensar, não sabe como se expressar. É aí que vem, eu acho, a subjetividade, a relatividade, toda essa questão desse foco muito no eu mesmo, né? Nós fomos muito criados e educados para viver dessa forma, de fato, né? E não há uma reflexão sobre isso, né? É simplesmente como se essa fosse a forma do mundo ser. E pronto. Sim. E, infelizmente, muitos alunos de famílias cristãs, nascidos e criados na igreja, passaram por esse tipo de educação sem saberem integrar, né, todo o processo educativo com a sua formação cristã. Quando muito, recebem toda essa bagagem na escola, por anos e anos, e aí acrescenta um pouquinho de Bíblia na escola bíblica dominical, no culto doméstico, mas chega na altura da faculdade e não sabem como cruzar os dados, como conectar os pontos, né? Ou de duas uma, ou vive uma esquizofrenia, né? Então, uma vida dupla, né? Uma coisa em casa e na igreja, outra coisa na praça, na vida dita secular, ou acaba abandonando a fé dos seus pais e a fé da sua infância e vão embarcar nesse projeto moderno de vida, né? Fruto de uma educação moderna. Então é nisso que pais cristãos sentem uma angústia maior. Gente, tem que ter algo diferente, né? Não pode ser só isso. Como é que a igreja educava os seus filhos, os seus jovens no passado? E por que a gente não consegue produzir discípulos duradouros, permanentes do evangelho? Tem que ter outra maneira de educar essa geração. Sim. Que não seja essa educação moderna, secular,
humanista, ateísta, né, que apenas cria, né, gera pessoas, seres que só sabem contestar os seus pais, seus pastores, isso, vivem disso, de contestar, né, e viver para si, seus próprios desejos, suas próprias paixões. Tem algo que eu acho que a gente chega num ponto aqui que é exatamente, há um sentimento comum, até de pessoas fora do campo da fé, vamos usar assim essa expressão, que ao fazer uma pergunta, você está satisfeito com a educação que tem sido vigente em nossos tempos? É praticamente unânime a resposta de que as pessoas elas não estão satisfeitas. Muitos não sabem expressar, né? Muitos não têm a capacidade filosófica de refletir quais são os problemas, de refletir quais são as metodologias que não estão sendo adequadas. Mas o fato é que todo mundo olha para as pessoas que estão sendo produzidas e, inclusive, a nós mesmos. Nós lidamos com coisas que nós não estamos satisfeitos e nós entendemos que muito da origem tem na maneira como nós fomos educados, e as pessoas querem uma resposta, né? E quando a gente tem ouvido essas pessoas serem introduzidas, especialmente no mundo da fé, a educação clássica, essa resposta parece que se torna muito clara, né? Porque, especialmente quando a gente entende que esse foi o modelo educacional que foi, vamos dizer assim, dominante em toda a história durante mais de 2000 anos. Então eu estou aproveitando esse gancho para a gente entrar já na educação clássica, né? Se essa tem sido essa esperança, né? Não num ponto de vista assim redentivo, né? Porque a gente sabe que somente Cristo pode salvar, pode trazer a resposta à nossa existência, mas como um método, como um meio que a gente entende que a luz da palavra, que a luz de Cristo direciona como a melhor maneira da gente ser fiel a Ele nesse mundo, né? Então, quais são exatamente esses contrapontos que a gente encontra na educação clássica, né? E por que um pai, uma mãe, um educador, um professor, ele deveria ver na educação clássica uma alternativa viável, saudável e como meio de abençoar a nova geração diante de um cenário no qual a gente já está insatisfeito e que a gente tem buscado respostas? Mateus, você tocou num ponto muito importante, né? Que essa angústia, essa insatisfação com a educação moderna não é uma angústia exclusiva de pais e famílias cristãs. É uma angústia especialmente nossa, mas não exclusiva nossa. Até quem não compartilha da fé sente que tem alguma coisa errada com esse experimento moderno, né? Que produz pessoas que não conseguem pensar bem, raciocinar bem, se expressar bem e, consequentemente, estão muito aleijadas no seu desenvolvimento pessoal pleno, não conseguem viver bem. Por quê? Só foram, me desculpe o termo, endotrinadas, catequizadas pela escola moderna para pensar no aqui e agora, e não naquilo que transcende o tempo e o espaço, né? Valores absolutos, né? A busca pelo bom, pelo belo, pelo verdadeiro, não só o se sentir-se bem, o ganhar bem, o se dar bem, mas o saber viver bem, fruto de saber pensar bem, né? E aí que vem o grande ganho da educação clássica. Quando você volta para os antigos, essa era a definição deles de educação, né? De ajudar o aluno a vencer suas barreiras internas, a ultrapassar, né, os seus limites pessoais do aqui e agora para pensar naquilo que é eterno, permanente, duradouro. É o próprio sentido de educação. O termo educação vem do latim, né? O termo, o nosso vocábulo educar vem do latim, ex ducere, né? Quer dizer conduzir para fora, né? Conduzir alguém para fora da sua própria realidade, do tempo e do espaço, para pensar naquilo que vai além do seu mundinho fechado, né? Pensar em coisas eternas, transcendentais, a busca pelo bom, pelo belo, pelo verdadeiro, né? E conciliar, saber contemplar essas verdades eternas, essas virtudes, e conciliar todo o seu saber com esses valores, né? Disso que os gregos falavam, os romanos, em educar alguém para saber pensar bem e viver bem, né? E dando as ferramentas para esses alunos saberem como fazer isso. Não só dizer para o aluno o que ele tem que pensar e o que ele tem que fazer, que é a educação moderna, né? Utilitarista. O que eu preciso fazer para tirar nota,
passar na prova, conseguir o diploma e conseguir vaga na faculdade, passar no concurso público, conseguir aquele salário e garantir. Isso aí é a receita do fracasso da nossa educação, né? Que é só o sentir bem, ganhar bem, se dar bem. Aí a pessoa não sabe para que viver depois disso, né? Quando não passa no primeiro concurso, não consegue entrar na faculdade dos sonhos, começa com um salário baixo, não consegue o emprego dos sonhos, aí não sabe para que viver, né? Essa sensação de frustração, né? A educação clássica vai mostrar, olha, você tem ferramentas à sua disposição que vão te ajudar a pensar ver bem, viver bem e depois resolver tudo mais, tá? Sabe o que você vai trabalhar, como ganhar, né? O aluno clássico, ele não vive pobre e miserável, não. Ele sabe sair muito bem no mundo. A educação clássica foi o que produziu os grandes gênios do passado, as grandes mentes, os grandes inventores, né? Então não é só educação de elite, ou educação, né, de gente que só quer ficar no mundo das ideias. Não, no final produz indivíduos muito bem desenvolvidos que conseguem vencer na vida, e vencer todos os desafios. Por quê? Porque é uma outra noção de educação. Uma educação voltada para valores, princípios absolutos, né? O aluno está em segundo plano, ele não é o centro das atenções, ele tem que ser ensinado que tem outras mentes além dele, mais inteligentes que a dele, que faz parte de uma grande conversa que atravessa gerações, e que todo o seu saber, todo o seu processo de aprendizado tem que ser voltado para coisas eternas, além desse tempo, do espaço, bom, belo e verdadeiro, né? Cultivado por meio de várias coisas, né? O contato com as culturas antigas, né? Com o melhor do pensamento antigo clássico, né? Os filósofos gregos, os juristas e oradores romanos, os grandes mestres da espiritualidade cristã, judaico-cristã, que formaram o Ocidente, formaram a nossa história, a nossa identidade, né? E que juntos desenvolveram esse modelo de educação clássica, né? Que envolve muito mais do que disciplinas que estão faltando. Tem que acrescentar um pouquinho aqui de latim, de grego, de outros livros. Não é só acrescentar matéria e conteúdo, é repensar toda a maneira de educar uma criança, com base nas ferramentas clássicas, as ferramentas perdidas da aprendizagem, né? As ferramentas da gramática, as ferramentas da lógica, as ferramentas da retórica. Você ensinar uma criança a estrutura da sua linguagem, a estrutura do raciocínio, a estrutura do discurso persuasivo. Gente, se uma criança não aprende a ler na sua língua materna, a pensar direito, a se expressar, ela vai ser escrava vassala de pessoas que vão interpretar o mundo por ela, pensar por ela e se expressar por ela. Só vão ser, né, fantoches nas mãos de gente que quer controlá-las pro resto da vida. Mas na educação clássica dá essas ferramentas para que a criança de cedo saiba os contornos, os conteúdos da sua linguagem, da lógica, do raciocínio, da maneira de se expressar nesse mundo, defender suas convicções, defender os seus ideais, e então estar livre para pensar criticamente, para se expressar livremente, né? E ser uma pessoa realmente desenvolvida, né? Quanto mais os que são da fé, que entendem que esse processo de formação para aquilo que é bom, belo e verdadeiro só está completo quando vamos para aquele que é a fonte de toda bondade, beleza e verdade, que é o único e verdadeiro Deus, revelado na pessoa de Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? Então, são essas ferramentas que a educação clássica resgata, né? A ferramenta da gramática, da lógica, da retórica, não são apenas disciplinas adicionais na grade curricular, mas é uma outra maneira de você pensar a educação de uma criança, né? Que tem muitos desdobramentos para todas as outras disciplinas, tá, gente? Então, se fala sobre gramática, lógica e retórica, parece coisa muito difícil, muito teórica, mas é muito natural, essa que é a verdade. Então pensem em como nós aprendemos qualquer coisa na vida. Quando você aprende uma nova língua, ok? Está estudando espanhol, francês, italiano, o que for, você aprende primeiro a gramática da língua. As palavras, vocabulário, os substantivos, né? Os verbos, são os blocos de conhecimento. Para depois você aprender a lógica daquela língua, como eu penso nessa língua, como é que eu raciocínio nessa língua. E por fim chegar na fase da retórica, como eu me expresso nessa língua, de forma fluente. É assim que a gente aprende naturalmente, com essas etapas, essas ferramentas, né? Mas se você está estudando culinária, aprender a cozinhar, eu preciso aprender a gramática da cozinha, os ingredientes, né? Os utensílios,
o que serve para o quê, quais são os temperos, os gostos, né, as texturas, para juntar a gramática da cozinha com a lógica da cozinha. Como é que eu junto esses elementos, uso esses utensílios, esses ingredientes, para formar receitas gostosas, saborosas, nutritivas? Até que você chegue ao ponto de, né, praticar a retórica da cozinha. Como é que eu passo adiante, ensino outros a cozinhar assim, para o bem deles? Então pode ser do chão da cozinha ao chão da sala de aula. É gramática, lógica e retórica, né? Você está ensinando alguém a aprender para a vida. Né? Você vai para uma oficina mecânica, tem a gramática do carro, né? Os componentes do carro, o que cada parte faz, juntar isso para ver a lógica do carro, como o carro funciona como um sistema integrado. Para então você ter retórica, eu sei como identificar um problema, eu sei como ensinar alguém a consertar o carro, cuidar do carro, e por aí vai. É assim que a gente aprende naturalmente como adulto. Nossas crianças, então, muito mais. Elas aprendem primeiro a gramática, né, da vida, a gramática, né, vocabulário. O que é isso? O que é aquilo? Que cor é essa? Que formato é esse? Que animal é esse? Os nomes das coisas, né? São os papagaios, estão repetindo tudo, né, da música que ouviram na igreja, ao comercial, a fala do filme. São os papagaios, estão absorvendo a gramática do mundo, nomes, termos, ideias, para depois juntar essas coisas. Opa, não só o que é isso, mas por que disso? Por que as coisas são do jeito que são? Por que é assim, não assado? Por que uma coisa funciona desse modo e não de outro? Então chega na fase da retórica, né? O que fazer com tudo isso? Como se expressar, debater as ideias, né? Convencer os outros, argumentar com os outros, né? E você usando essas ferramentas, respeitando essas fases do aprendizado, você vê uma criança que gosta de estudar, né, que estuda naturalmente, que sabe pensar, se expressar, se desenvolver no mundo com um grande proveito. E sim, vai conseguir passar nas provas, vai conseguir tirar o diploma, vai conseguir vencer na vida, mas porque primeiro aprendeu a pensar direito, a pensar bem. Então saber viver bem nesse mundo e vencer todos os outros desafios da vida. Então a educação clássica caminha por aí, por esses outros conceitos do mundo, do ser humano, da educação e do que é preparar uma vida para... Eu acho que tem uma coisa interessante também para a gente pensar, é que o próprio conceito da educação clássica, acho que uma das coisas que ajuda também a entender, especialmente para quem está chegando nessa temática, é o termo das 7 artes liberais, que é um dos fundamentos, né, da visão clássica, que as pessoas até às vezes não entendem o que é, como assim, porque o termo liberal na teologia é um termo visto de maneira pejorativa, né? Mas aí quando vai para a educação, pelo menos deveria ser, né? Mas quando ele vai para a área da educação, você ouve esse termo, o que é que significa? E de maneira bem objetiva, eu diria que é a capacidade de preparar o aluno para que exatamente ele saia, né? Que ele vá para fora, como o senhor comentou, e que prepare ele para a vida, prepare para além de si, prepare especialmente para Deus. Então, essa preparação. Mas o que eu quero perguntar, o que eu queria ouvir, é algo que talvez passe pelo coração, pela mente dos pais, pela mente das escolas, pela mente dos educadores, que é o seguinte: por mais que a gente tenha uma história de educação clássica de séculos, milênios, o fato é que a gente vive há 100 ou 150 anos debaixo da educação moderna. Então, nesse sentido, é algo novo pra gente. Não novo na história, mas novo pra gente. E vocês tiveram a experiência aí, na casa de vocês, de ter essa ruptura e dizer, eu vou para a educação clássica, e uma ruptura até mais, talvez, radical, por ter adotado o homeschooling, o homeschool. E radical, obviamente, eu digo aqui no sentido da palavra, né? Às vezes as pessoas acham que radical é ruim. Não, radical é de você ir à raiz, né? De você entender que o papel é das famílias, né? E como a gente entende, inclusive como escola que estamos começando, a gente sabe que a responsabilidade é das famílias. E a escola cristã clássica, ela vem como um suporte, como auxílio. Mas enfim, onde é que eu quero chegar? Minha pergunta é: como é que a gente pode ajudar pais, educadores, professores, pessoas que estão ligadas à educação a poderem ter coragem para lidar com as mudanças necessárias, a encarar os desafios? Porque a conversa da gente aqui, as ideias fazem muito sentido, é algo que de fato a maioria das pessoas vão concordar,
que a mudança é necessária, mas muitas vezes o receio, a dúvida, a como fazer, né? Porque, por exemplo, o homeschool é uma coisa que certamente as primeiras perguntas que as pessoas fazem é qual método eu vou utilizar, né? E a gente sabe que por mais que eu não seja pai homeschooler, eu sei que não existe uma caixinha pronta, né? Cada família vai ter que entender também as suas... Mas eu acho que a pergunta é nesse sentido, qual a sua contribuição para esse novo mundo que está surgindo, ou esse resgate que está acontecendo. É uma contribuição que venha para encorajar, para instruir, também para nos dar uma direção nesse sentido, sabe? Eu me alonguei, mas a ideia era essa. Se eu consigo resumir aqui, né? Bem, só um esclarecimento. Eu não creio que a opção da educação domiciliar seja para todos. Também não creio que seja para poucos. Né? Que muitos estão redescobrindo esse universo por falta de opção, né? Se há 5 anos tivesse uma Zoe Christian School aqui no Rio, talvez eu não fosse um pai homeschooler hoje, né? Azar meu, sorte de quem está aí em Recife e vai começar essa jornada agora com vocês, né? Mas não, a educação domiciliar não é a única maneira de fazer isso. Porém, o que esses pais insatisfeitos com a educação moderna, a escola moderna estão descobrindo, é que se eles não entrarem em campo, nada vai mudar. Ou seja, por força da circunstância, os pais já estão entrando em campo para socorrer os filhos, para fazer um after schooling, por exemplo, um contraturno em casa, para ver a falência dos métodos, dos currículos, até mesmo da formação dos professores dos seus filhos. Um pai e uma mãe que não estão dispostos a fazer esse esforço, bem, aí eu lamento muito, porque a criança vai sofrer esse rapto consentido, né? Esse sequestro consentido por 5 dias da semana. Você entrega, a criança toma, faz o que você quiser com a mente e o coração do meu filho, e no final você paga a conta. Todo mundo vai ter que pagar a conta, de alguma forma, né? Mas os que estão insatisfeitos, incomodados, estão entendendo que tem que fazer algo, que os pais têm que reassumir esse protagonismo, né, na vida e na educação dos seus filhos, senão seus filhos vão seguir a manada, vão seguir esse bonde, né? De falência cultural, moral, espiritual, que a gente vê na nossa sociedade. Então, meu encorajamento para pais é, pais, se vocês já estão se sentindo incomodados, insatisfeitos, esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Porque desse desconforto, desse incômodo, dessa insatisfação, que você vai procurar meios para contornar esse problema. Se não houver essa vontade, não haverá um caminho. Se você não tem a vontade de ver o seu filho, né, seguindo o mesmo caminho dessa geração, que bom. É aí que começa, é aqui dentro, é no coração. Essa inquietação de que não pode ser só isso. Tem que ter algo diferente, tem que ter algo melhor do que o que estão oferecendo meu filho na escola, quer público ou particular, gente. Né? O que nós vemos na falência do sistema escolar brasileiro abrange os 2 níveis. Né? Não tem distinção nesse sentido. Né? Então, essa inquietação, essa insatisfação, é a partir daí que você vai começar a procurar outras referências mais antigas. Né, livros, mentores, famílias, se juntar com outras famílias, né, sejam famílias que juntas vão montar sua comunidade de ensino, que é o caso aqui do Clássico Conversations Brasil, ou famílias que vão se juntar para organizar uma escola, um outro referencial, como a Zoe Christian School, né, uma escola de conteúdo clássico, de metodologia clássica, e somar forças, né, arregaçar as mangas e trabalhar, porque é muito trabalho. Né? A pergunta é, se você não estiver disposto a fazer esse trabalho, quem fará? Se os pais não meterem a mão na agenda e no bolso e começarem a repensar a educação dos seus filhos, né? É uma loucura você continuar com os mesmos métodos e esperar resultados diferentes. Para ter resultados diferentes só com outros métodos. Né? E para pais cristãos, é joelho no chão. É dobrar os joelhos, orar e clamar por socorro, para que Deus envie os recursos, a ajuda, não tentar fazer isso sozinho, procurar os que estão insatisfeitos, estão incomodados e querem somar forças. E muito feliz com a iniciativa da Zoe Christian School, que já quer trazer essa alternativa para essas famílias, mas em paralelo trabalhar com os pais, né? Capacitando, empoderando os pais com ferramentas, com conceitos, com livros, com cursos, para educar os pais, a fim de que eles saibam educar os seus filhos, né? Porque é da parceria com os pais que depende do sucesso da educação dos filhos. Se os pais não estiverem presentes, atuantes, vai ser uma enorme perda de tempo, um desperdício de dinheiro. Né?
todo esse empreendimento. Então, a partir daí, começar a cavar fundo, né? Há 5 anos, quando eu e Raquel iniciamos essa jornada, a gente estava procurando referências na internet, livros, cursos, e hoje, 5 anos depois, tem uma fartura de recursos que não existia no início da nossa jornada. E agora, com vocês aí em Recife, a Zoe Christian School, né? Mais munição ainda, mais parceiros aí nessa jornada, e acho que é por aí, né? Então é uma questão primeiro do coração, né? Antes de livros, cursos, conferências, é do coração. Se o coração da família não estiver unido, se pai e mãe não estiverem unidos nessa, não, olha, poucas chances de sucesso e mudança aí na vida dos seus filhos. Mas um pai e uma mãe decididos a lutar, a batalhar pela mente e pelo coração dos seus filhos, daí flui. Daí as coisas começam a fluir. Amém, amém. Eu acho que já é um encorajamento, né? E de fato, se a raiz, se o fundamento não estiver firme, né? Que são os pais e uma família, isso não vai ter como ser implementado, né? Então acho que de fato isso precisa brotar. Eu espero que essa conversa possa também ter servido como instrumento para quem está nos ouvindo, né? A dar esse primeiro passo. Assim como vocês deram aí, a gente tá dando o nosso aqui de um jeito diferente, mas no mesmo propósito. E eu queria, só para concluir, o tempo da gente passou aqui já, porque a conversa foi boa, né? Quando a conversa é boa, o tempo passa, mas para deixar algo bem prático aqui... Essa é verdade. Não. A gente gosta da conversa, a gente gosta. Mas o que eu queria saber era o seguinte, só pra gente concluir, antes da gente encerrar, eu acho que tem algo interessante que a gente poderia deixar pros pais, de maneira bem objetiva. Indicações de livros, eu acho que pode ser uma coisa interessante para quem quiser começar a ler alguma coisa. E instituições que a gente tenha no Brasil, tanto escolas como também instituições como... Eu vou até citar nomes para não esquecer, a ANED... A algumas instituições ligadas aos pais educadores. Então, eu queria saber se poderia trazer algumas considerações sobre isso também. Só para deixar algumas referências para o pai que quiser e a mãe que quiser se aprofundar depois desse podcast. Excelente. Bem, além de podcasts como esse, continuem ouvindo os Zoe Talk, compartilhando. Creio que é um dos canais para compartilhar essas ferramentas, esses recursos, né, com outros pais. Então, compartilhem, indiquem esse programa, excelente instrumento para avançar essas ideias, né, e despertar outros para essa realidade da educação clássica de cunho cristão, né. Como eu disse, de uns anos para cá, muita coisa boa tem sido traduzida, publicada, livros, né. Eu sei que pais têm, né, ainda mais pais homeschools, mas pais em geral têm uma escassez de tempo e de dinheiro, né? Mas, de novo, se você não estiver disposto a botar a mão na agenda e no bolso, não vai sair do papel essa ideia, né? Então, tem sempre alguns livrinhos que eu gosto de indicar, né? São misericordiosamente breves e baratos, né? Vai te poupar tempo e dinheiro, né? Isso é importante, tempo e dinheiro, né? Então tem uns livrinhos que podem abrir caminhos para esses pais que estão começando a se interessar pela educação clássica, né? Muitos deles publicados pela editora Trinitas, né, que é Introdução à Educação Clássica Cristã. Tem o Breve Manual sobre Educação Clássica, e também o livro Educação Moderna versus Educação Clássica, a visão de C.S. Lewis. Qualquer um desses 3 títulos da editora Trinitas são muito bem indicados. E tem um da editora Monergismo, que é uma coautoria aí, que se chama Educação Clássica e Educação Domiciliar. Qualquer um desses livrinhos tem em e-book, você pode adquirir nas plataformas, baixar, começar a ler. E vão indicar outros nomes, títulos, canais, né, disponíveis para tanto, e em português, né. Aí, no Nordeste, vocês têm a Zoe Christian School, acompanhem esse trabalho, muito promissor. No Sudeste, você tem o Colégio Trinitas, que é um colégio de educação clássica cristã, que é do mesmo grupo aí da editora Trinitas, a gente está avançando esse projeto aqui nessa ponta do Brasil, né. E também eles têm as suas conferências online sobre educação, pode conferir lá, o pessoal do Trinitas, né. E pessoal, né, interessado por educação domiciliar, tem o site do Classical Conversations,
Brasil, né? classicconversations.com.br, e outros, né? O Cineduc, que é uma plataforma de ensino clássico online, e também a ANED, mencionada aí, né? Associação Nacional de Educação Domiciliar. Tem batalhado muito lá em Brasília pelo reconhecimento do nosso direito, a regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. Então, alguns canais e alguns caminhos que os pais podem seguir para avançar sua reflexão sobre a educação dos seus filhos. Legal, legal. Então, obrigado, viu, Pastor John, pela conversa. Eu acho que quem ouvir vai sair realmente com vários desafios, vários pensamentos, e eu acho que essa é a ideia, era provocar no bom sentido, desafiar a repensar e a refazer várias coisas, né? Isso. Então, eu acho que o propósito foi cumprido. Então, a gente queria agradecer pela sua presença, assim, né? Presença longe, né? Presença online. Mas se Deus quiser, a gente se vê ou aí no Rio de Janeiro, ou vocês vindo aqui para o Recife. E obrigado mais uma vez por tá disponibilizando esse tempo aí para estar com a gente. Deus abençoe muito a sua vida, a igreja, a família. Viu? É o nosso desejo. Igualmente. Deus abençoe vocês, Matheus, Tatiane, sua família, o povo do Recife, a igreja lá, toda a equipe aí do Zoe Christian School. E sim, muito em breve estejamos juntos aí, vencendo as barreiras da pandemia, o isolamento e botando o papo em dia aí, ao vivo e a cores, presencialmente, se Deus quiser. Amém. Então, como a gente sempre termina aqui, lembrando da bênção, né, que a gente encontra lá na palavra do Senhor, na palavra de Deus, invocando para que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo, elas recaiam sobre todos nós, sobre você que nos acompanha, esse podcast, sobre aqueles que vão assistir, que vão acompanhar também por meio dos envios que você vai fazer. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo Zoe Talk.